Hoje a gente vai falar sobre muros virtuais, barreiras cibernéticas e como a gente, como ser humano, apesar da gente estar se modernizando, a gente mudando nossa cabeça, vindo abaixo com alguns muros que a gente tem, né, de maltratar o diferente, as pessoas que são minorias ou que são diferentes da gente, a gente ainda quer se apegar a muros, né, por mais concretos que eles eram antes, estão ficando cada vez menos, né, a gente ainda quer se carregar eles junto com a gente. A gente pega na época medieval, você vai em muitas construções, né, na época medieval na Europa, a muralha da China, que é milenar, e tem N outros exemplos que a gente tem no mundo. Por exemplo, o Trump, hoje em dia, que quer fazer um muro para dividir o México e os Estados Unidos, gastar uma nota, sendo que muita gente vai lá e passa por avião por cima, né? Tem gente que se apega É. demais ao passado, né? Muros psicológicos nossos, que a gente vai indo, e tem muros também que vão mudando a forma, né? Hoje em dia, o conhecimento é algo muito necessário, o controle sei lá, matrizes energéticas, ou sistema de saneamento, sistema elétrico dos lugares, né? Se faz necessário ter barreiras cibernéticas, senão alguém pode entrar e vir abaixo com a infraestrutura de um país. Mas o nosso artigo é sobre a Índia, né? Que ela foi lá e bloqueou, e está tendo conflito ali na divisa, né? Políticos, religiosos, entre Índia e os chineses também que tem, né? Então eles bloquearam os aplicativos chineses dentro dos indianos, né? Uma população que Baniu, passa né? dos... Exato, mas uma população que beira os bilhões. Imagina alguém banir o número de pessoas que param de utilizar o aplicativo. De cara, 190 milhões de usuários de TikTok, né? É um número bem expressivo. E só para as pessoas terem uma noção, os Estados Unidos está bem atrás com 41 milhões, ou seja, a Índia ultrapassa fácil os Estados Unidos em utilização e puxar os aplicativos, né? 191 milhões é muita coisa. É o Brasil, é a população inteira do A, Brasil. a Índia é o maior mercado consumidor de mídia social porque são a cifra de bilhão de população, né? E é um país que a primeira língua é o inglês, né? Então é muito fácil de você entrar com aplicativos e outros dispositivos, assim, outras redes sociais, né? Então é uma perda muito grande e a Índia fez isso justamente por ser tão expressiva, ela tem condição de pressionar ou de boicotar, né? Talvez um país pequeno não tivesse essa condição. De ver barreiras protecionistas, né, saindo do campo puramente comercial, né, dos muros, né, partindo também para o campo virtual, de pensar das nações quererem se proteger do outro, né, porque além de ter a questão comercial, né, se você consome um aplicativo que vem de fora, por que você vai fazer isso? Você pode ter desenvolvedores que fabricam, que podem produzir esse mesmo aplicativo, esse mesmo mecanismo dentro do próprio país, né? Então, talvez seria uma nova forma de nacionalismo, né? Fomento econômico, que muita gente está preocupado, né? Que a automação pode retirar muitos empregos e a gente vai ter a tendência é ter problemas graves com isso, né? Se não Uhum. tomar as medidas corretas e alterar a legislação para isso. Por exemplo, o Brasil, se um dia, a gente espera muito que isso aconteça, a gente tem um governo que seja defensor da gente, né? E que crie um desenvolvimento interno bom. A gente poder ter uma indústria forte, né? De produção de aplicativos ou produção de coisas voltadas para o próprio povo. A gente vai conseguir talvez segmentar melhor, saber o que cada um quer realmente produzir. O brasileiro, ele não é igual ao indiano, que não é igual ao americano, que não é igual ao chinês. Tem nuances culturais aqui, continentais, como o Brasil, Estados Unidos e Rússia, né? Que tem muitas etnias dentro, né? Muitas culturas diferentes dentro do mesmo país. O ideal é a gente produzir uma coisa sob medida para a gente, com as nossas diversidades internas. Eu não sou defensor de nacionalismo, mas que tem uma perspectiva legal para a gente pensar em relação à produção de tecnologia, né? Produção de polos de produção de tecnologia. Então, ter mais competição entre os países em termos de produção de tecnologia, né? De moldes, pode fazer bem, entendeu? Para um contexto mundial até, entendeu? Mas como intervenção, eu acredito muito estatal, né? Ter o dedo ali do Estado para saber das necessidades do povo. Se a gente tiver no Brasil uma produção para controlar, sei lá, como a gente já falou no passado em outras pautas, né? Sistema de saúde com mais eficiência, a gente ter aplicativos e uma indústria forte interna, a gente consegue tornar os sistemas de informação e aproveitamento do dinheiro, né, que a gente tem público, né, suprimir corrupções que a gente tem no nosso dia a dia aqui no Brasil, mas com produção de tecnologia e conhecimento interno disso, a gente vai atender muito mais a gente, porque a gente tem tecnologia forjada dentro do próprio país, né? Quando você vê um país externo para tentar entender a realidade do povo, ele demora um bom tempo para conseguir ajustar, né? Para entender as nuances, né? As falhas culturais, as qualidades. Tem o nacionalismo egoísta. Você pode comparar o nacionalismo com o egoísmo.
A gente não pode ser uma nação egoísta, mas também fora o extremo do egoísmo, você tem o amor próprio. Talvez um pouco de amor próprio para a nação não faria mal, faria bem, né? Infelizmente, o Gosto falou, a gente está longe disso, mas a gente ainda está numa pegada de colônia, né? Produzindo commodity, e o mundo está dando um passo em direção à revolução tecnológica que a gente nunca viu antes. Drástico talvez seja a curva mais drástica que a gente vai ver nos últimos anos. E a gente não tem uma pesquisa, né, nacional em sentido de baterias elétricas ou para carro elétrico. A gente não tem um projeto, um protótipo de smartphone. Eu lembro de uma época que a China era piada, né? Não deveria ser. O pessoal acha que China é arrozal e fazenda. Mas os caras estão aí com carro rodando, tanto carro de gasolina, combustível fóssil, como estão liderando as expectativas para carro elétrico, né? Então, se a gente dormir no ponto, a gente vai ser, porque o Brasil é uma nação grande, a gente vai ser uma das poucas nações grandes do mundo que não inova, que não desenvolve. A gente poderia tranquilamente ter engenharia, tem centro de pesquisa, grandes faculdades, a gente teria condições muito boas de estar desenvolvendo smartphone, de estar fazendo projeto de pesquisa de carro, de bateria. Também, Silas, né? Para a gente deixar muito claro, né? Talvez uma pessoa que fale das federais, eles vão lá e vão discordar, né? Porque tem projetos que se tem dentro das federais de faculdades que realmente trabalham para esse lado. O problema não tem um plano nacional para isso. O que acontece? Não tem um plano de fomento, né? De você investir dinheiro em massa. Tem muita restrição em relação a investir em educação aqui no Brasil ainda. Tem muita discussão que é despropositada em relação a como se desenvolver, né, internamente o Brasil. E não era para estar sendo discutido como a gente vai investir dinheiro em educação e saúde. Era para estar sendo discutido outros investimentos de dinheiro. E que não é feito da forma como deveria. A gente viu há pouco tempo, né, se alguém quiser procurar no Google, a gente não vai colocar aqui embaixo, mas tem o cearense que desenvolveu um computador de baixo custo de R$20, né, que ele fez por iniciativa própria, ele está ali dentro com a necessidade do povo, e ainda mais nessa época de pandemia, que as pessoas não têm acesso, né, as crianças não têm acesso para conseguir ter acesso ao conteúdo publicado. O cara desenvolveu um computador desse, máscara sendo feita no Ceará e tal, os dois são do Ceará, a iniciativa. Então tem, mas são muito avulsas e não tem um plano, uma diretriz, entendeu? Um plano de governo para caminhar para lados que a gente possa pensar, tem um plano de desenvolvimento do Brasil. Não tem, a gente não tem isso. Entra governo, sai governo de posições diferentes e não se mantém uma linha para ir para o mesmo caminho. Cada um tem a sua perspectiva, seja intervenção externa dentro do Brasil, seja movimento interno com falta de instrução das pessoas para conseguir ter uma noção clara do que a gente quer de sociedade, né? Falta isso muito ao Brasil, né? A gente tem muita discussão de futebol no meio da política que não era para ter, o que a gente quer de sociedade, o que a gente quer para os nossos filhos, netos ou, sei lá, familiares, pais, né? Para todo mundo, o que a gente quer de sociedade. A gente tem que pensar isso, não pensar em âmbitos políticos. A gente quer pensar no que a gente quer. Você quer uma saúde e educação de qualidade? Vote em quem está comprometida com isso. Você quer um pouco menos de tributo, mas respeitando isso? Eu entendo, você tem o direito de pensar isso. Então você vai lá e vota em pessoas que vão realmente fazer isso. Não em pessoas que entram, fazem, sei lá, rachadinhas com gente do centro, ou sei lá quem for, né? E no fim das contas não faz o que você estava querendo que ele fizesse no governo. E isso inclui o quê? Como a gente vai estruturar o Brasil para enfrentar invasões externas. Gente querendo talvez acabar com a nossa autonomia. Daqui a um tempo, países podem ter, não precisar mais ter barreiras aéreas. Claro que a gente vai monitorar o espaço aéreo, espacial de cada um dos lugares, né? Como se tem hoje em dia. Mas imagina você conseguir colocar, uma coisa que a gente pensa, né, dentro das distopias e das ficções científicas. Você conseguir ter uma barreira ultrassônica, uma barreira eletromagnética, que, por exemplo, passa um drone querendo atacar o seu país. Tipo um campo de força? Exato. Não vamos falar agora também de Estrela da Morte, não é nada disso. Mas tem uma coisa assim, por exemplo, tem certos equipamentos que se passar de uma certa barreira, ou ele reduzir muito ou baixar, e você vê que ele pode causar dano local ou terrestre e tal, ele já desativa, ou ele cria uma barreira para desativar esse tipo de drone, para ele impedir ataques aéreos, né? Então, isso daí permeia também barreiras invisíveis, né? Você não vai estar ali com um muro construído a não sei quantos metros de altura, você vai estar com uma barreira que é um campo, né? Um campo eletromagnético. Não vamos falar da Matrix, né? A Matrix no futuro ela tem campos eletromagnéticos, solta um botão, né? Explode e desativa as máquinas em volta. Muito mais apropriada pro tipo de ameaça que a gente prevê para o futuro, né? Se tiver um muro hoje, o droninho vem. Vai ser o Mario pulando. Talvez não o extremo, né, da soberania nacional, mas ter um chefe de Estado, né, ter uma linha de governo
tanto do âmbito estadual quanto federal, que pense no nosso território em primeiro lugar e depois no restante do mundo. Lógico, você não vai fazer mal aí para nenhuma outra nação, vai respeitar, né, a diplomacia internacional, porque o desenvolvimento ele anda atrelado lado a lado junto com alguns tipos de ameaça. A gente viu acusações assim de ambos os lados, mas o Trump ficou famoso, né, por falar que os smartphones chineses eram espiões, né? Então, eu não duvido que a espionagem passa para esse lado. O TikTok também, eu não baixei, não, eu sou bem suspeito, porque é um aplicativo que ele te exige vídeo e áudio, né, gravação. Então, você dá permissão aí para um aplicativo X, vendo lá, sei lá da onde, é um jeito de você estar monitorando, cara. Você imagina baixado esse aplicativo em larga escala que nem foi, 190 milhões de usuários na Índia. Cara, é um aplicativo desse na mão certa, ele consegue assim, espionar a vida, o comportamento. Porque se você espiona uma pessoa, tem que ser um alvo assim, político, um alvo muito relevante. Mas se você conseguir monitorar em massa, isso vai ditar o ritmo de como vão ser algumas relações, guerras, espionagem no futuro, né? O problema é que a gente já passou de uma era que é tudo preto no branco, né? A gente está numa era que o mundo privado, quem tem mais dinheiro, ele joga dinheiro na política e ele muda leis, ele põe os políticos que eles querem do jeito que está. E a gente já viu, é só você pegar o histórico aí, pega o seu candidato favorito e olha ele 10 anos atrás falando e olha ele agora. Comece a observar a mudança de discurso. Não tem só o fato de ele ter envelhecido, tem o fato também de outras pessoas terem colado nele. Ele ganhou mais repercussão, ele é mais visto, as pessoas querem mais ele. O que acontece? Mais empresas vão atrás dele. Vão querer injetar dinheiro nele, por quê? Depois que ele é eleito, vão dizer, olha, a gente jogou dinheiro em você, agora você tem que obedecer o que a gente quer. Então, isso vai deturpando as formas de governo. E o que pode deturpar também? A gente vê hoje forças como a maior, a gente não vai citar os nomes aqui, a maior empresa que vende produtos do mundo hoje, que o cara hoje chegou na casa dos trilhões de reais de poder. Você sabe quem que é, né? A empresa mais poderosa do mundo hoje. Você tem hoje uma empresa que é líder no segmento de buscas e de Big Data, né? Para fornecer você, que você hoje não precisa de um GPS, não precisa como antigamente. Hoje ele dá de graça para você, de graça, o seu produto. Você tem a sua mídia social lá, as mídias. Você acha que é de graça? Não, você é o produto. A gente, todos nós somos produtos nesses meios, né? Exatamente. Você olha antigamente que as pessoas ainda jogam, né? Que são os gols, né? Para não falar do Pokémon, tem outros, né? Que você vai levando com o celular para os lugares. Você é o produto. Por quê? Ele quer levar você para perto de uma loja, algum produto. Ele vai te guiando pelo celular, vai fazendo igual gado, para não falar, né, o termo, né, que o Silas vai querer. Mas aí você vai lá e pega o celular e cola numa loja. Por que eu estou aqui do lado? Por que o bichinho que eu tenho que capturar está bem na frente da loja tal, da jaqueta de couro? Por que será que ele me jogou aqui na frente? 3 dias atrás o Google te escutou falando que você estava querendo comprar um tênis, né? O Pokémon raro tá na loja da Air Jordan. Tudo isso é invasão de privacidade e invasão de barreiras virtuais. A gente está permitindo que essas barreiras sejam transpostas, né? Empresas privadas transpondo barreiras virtuais. Ou seja, a gente está deixando, as nações precisam caminhar para isso, para criar barreiras para se defender do que pode acontecer de problemas de invasão de infraestrutura, de quebrar ou, sei lá, vir abaixo e deixar a gente completamente no escuro ou sem água tratada ou sem N outras coisas. E no nível individual, as pessoas estão perdendo essa noção de que é necessário ter barreiras, que a gente precisa defender elas, porque isso vai, em 2 ou 3 instâncias, significa você proteger sua nação, sua família, e ter níveis de proteção contra possíveis entradas de pessoas que queiram utilizar seus dados para o seu próprio mal. Você acha que daqui a um tempo não vai ter gente, o crime não vai avançar e pode pegar pessoas desprevenidas, roubar dinheiro de pessoas, sumir com cifras e nunca mais ninguém achar, dependendo de como a gente moldar o sistema monetário futuro? Hoje a gente tem um Bitcoin que ele pode sumir com dinheiro. Se a pessoa colocar lá dentro, pode ter roubos daquilo ali, você não sabe, porque não tem um rastro bonito ali, né, para todo mundo saber. Então tem o lado bom do Bitcoin e o lado ruim. O dinheiro pode sumir. Imagina o dinheiro de anos, a pessoa se investe naquilo. Como aconteceu com os fundos, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tinham caras que roubavam dinheiro de gente que juntou por 20, 30 anos e sumia com dinheiro. Com uma moeda que não é tracejável, dinheiro e suor de pessoas que elas trabalharam a vida inteira pode sumir da noite para o dia. Não tem onde você guardar aquilo, né? Não é concreto, não é tão concreto como era antigamente, né? Quem detém a tecnologia, quem detém a nova ferramenta, sabe como ela funciona. E o povo não, é só a cobaia. Tá ali participando, igual você falou. Tá levando embora dados, é coisa importante. E esse dado se transforma em lucro.
Tanto que um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos já está falando de exigir que essas empresas paguem pelos dados do usuário.